som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Qual a importância do sangue derramado em nossas vidas? Qual a importância de estarmos inseridos, agregados à nova aliança no sangue de Jesus? Reflita um minutinho sobre isso, pense sobre isso, feche seus olhos, abaixe sua fronte. Sangue derramado. Oh Deus, o Senhor se entregou por nós, ó Deus. O que temos feito, Deus, para merecer tanto amor? O que temos feito, Senhor, por esse gesto tão maravilhoso? Se doar, se dar, se entregar, morrer em meu lugar. Que amor é esse, ó Deus? Faça-nos entender. Como igreja, Senhor, faça-nos entender. Que amor é esse? E faça-nos, ó Deus, ter esse mesmo amor. Nos preencha, ó Deus, com esse amor. Para que possamos, ó Deus, distribuir esse amor. Através de mim, através de nós. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que isso não se apague, Senhor Deus, jamais em nossas vidas. A importância do sangue de Jesus. Faça-nos lembrar, Senhor Deus, todas as manhãs. Faça-nos lembrar da nova aliança, pela qual nós somos filhos abençoados do Senhor. Faça-nos lembrar, Senhor. Eu te peço e te agradeço. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versos de número 9 até o 12, mas nessa noite eu vou dar ênfase no verso de número 11. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 9, do versos de número 9 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia, Senhor.
Amados, o Dr. Russell Shedd, analisando profundamente o texto, faz 3 observações importantes. Primeiro, que o verso de número 9 faz menção à entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, conforme Mateus 21:5, que diz: dizei à filha de Sião, eis aí que vem o teu rei, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. Essas palavras demonstram que em Cristo, o Messias coroado por Deus e por seu povo, nele encontra-se justiça sem egoísmo, salvação sem mesquinhez, humildade sem desdém, tudo isso na pessoa do Emanuel, o Deus conosco, que está acessível a todos que crê. Segundo, o verso de número 10 apresenta o Messias que na sua primeira vinda trouxe paz com Deus pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, conforme Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isto significa que na segunda vinda, no grego parousia, ele trará paz ao mundo no seu reino, que será um reino justo e poderoso, conforme o que está registrado no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, verso 3 e 4, que diz: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Terceiro, o Dr. Russell Shedd diz que o verso número 11 versa sobre a nova aliança no sangue de Jesus. Significa que, em vez de uma morte horrível, como qualquer escravo numa cova profunda e sem água, Deus, por causa do seu pacto, sua aliança, os torna presos, plenos de esperança, conforme o verso número 12 do capítulo 9, que acabamos de ler, que diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, diz a palavra do Senhor. Queridos, o que eu entendo dessas ponderações do estudioso bíblico, e relendo os textos da palavra de Deus, é que, por mais difícil que seja a situação, Deus é a nossa proteção e também a nossa provisão, e a certeza de que seremos restituídos em tudo que temos deixado pelo caminho, conforme o que nos revela o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 12 e 14, que diz: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo
se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Ô glórias! Você pode dar um glórias a Deus, querido? Promessa do Senhor para a sua vida. Queridos, o sangue de Jesus, vertido na cruz, tem o poder para transformar a nossa dor em júbilo. Tem o poder de quebrar as amarras e os grilhões que sufocam a humanidade. Tem o poder de aniquilar fortalezas e sofismas, conforme 2 Coríntios 10:4. Tem o poder de mudar a nossa sorte e restituir as nossas perdas e prejuízo. Desde que reconheçamos diante de Deus que somos falhos, fracos, simplesmente pecadores, justificados mediante a fé no seu Filho ou no Filho de Deus. Porque assim como a fome nos atrai para a comida e a sede para a água, o reconhecimento do pecado nos atrai para o precioso e poderoso sangue de Jesus. E por quê? E para quê? Primeiro, o sangue de Jesus tem o poder purificador. Vira para o seu irmão e diz assim: o sangue de Jesus tem o poder purificador. Purifica-nos de todo pecado. Oh glórias! Sou justificado, sou purificado. Está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 1 a 14. Abra sua Bíblia, João. Acompanhe a leitura. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oh glórias! Esse Deus está presente em nosso meio, está presente hoje aqui. O Deus que nos toca, o Deus que faz maravilhas. Queridos, para mim, o viver e permanecer em pecado não confessado seria como tentar atravessar um rio numa canoa furada. Fatalmente a canoa afundará, ela não consegue se manter na superfície. O pecado não confessado é como se estivéssemos vivendo preso no cárcere, acorrentado, e a alma gemendo de culpa. Morremos, definhamos em agonia eterna, quando permanecemos sobre o jugo do pecado não confessado. Ao confessarmos os nossos pecados, continuamos pecadores, mas com uma diferença: somos pelo sangue de Jesus lavados, e ficamos cheios de esperança.
somos lavados, somos libertos do aprisionamento, as amarras e os grilhões são quebrados. Somos tornados justos na presença de Deus e recebemos vida abundante em vez de jugo, de culpa e peso. Queridos, aqui não estamos entrando na questão doutrinária de justificação ou do pecado, mas sim de começarmos a viver uma vida cristã pautada no temor ao Senhor, buscando a santidade, buscando dar testemunho vivo de um Deus que não pecou, um Deus justo e que habitou entre nós. E ele diz: eu venci o mundo. E por que será que Jesus venceu o mundo? Porque resistiu às coisas do mundo. E eu creio que ele não falaria isso se nós não pudéssemos também resistir às coisas do mundo. Ele não deixaria escrito também se nós não pudéssemos resistir ao mundo ou às coisas do mundo. E a palavra de Deus diz assim: resistia ao diabo e ele... Vira para o seu irmão e diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Eu gostaria de me valer de algumas afirmativas de Lutero em relação à justificação e o pecado. Dizia Lutero: portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo. E diga: tu, Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que não sou. Oh, glórias! Lutero também disse: pois esta é a mais doce misericórdia de Deus, que Ele salva pecadores verdadeiros, não imaginários, que Ele nos sustenta em nossos pecados, até que nos torne perfeitos. E conclui: pois Ele mesmo é a nossa única justiça, até nos assemelharmos a Ele. Oh, glórias! E por fim, a sua grande afirmativa, que diz, em relação a nós mesmos, verdadeiramente somos pecadores culpados. Já em Cristo, somos santos, justos. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. Mas na condição de justo, de pecador, eu posso me humilhar na presença de Deus. Eu posso buscar a esse Deus. Eu posso dizer: Senhor, o Senhor me justificou. E perante a Deus, que me olha através de Ti, eu sou filho amado. E sendo filho amado, eu posso entrar na Tua presença. E sendo filho amado, eu posso clamar a Ti. Sendo filho amado, eu posso me prostrar, rasgar a minha alma. Eu posso dizer ao Senhor: Pai, eu preciso, eu necessito de Ti. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso saber o caminho que eu tenho que tomar, a decisão que eu tenho que tomar. Senhor, me ensina, me instrui pelo caminho que eu devo percorrer, que eu devo andar. No final de todas as coisas, amados, o que sobra é a certeza de que Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, ao olhar para nós através de Cristo, nos torna justos, mesmo sendo pecadores. E esta é a razão de não sermos destruídos pelo pecado ou por sermos pecadores. Temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Cristo, o nosso advogado. Oh, glórias! Segundo, o sangue de Jesus
tem poder porque nos abriu o caminho para Deus. Queridos, éramos inimigos de Deus, chamados de filhos da rebeldia, posição esta recebida pelo pecado de Adão e Eva, mas aprove ao nosso bom Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançar pela sua infinita graça, e ao sermos alcançados, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho, reino de amor, no qual nele temos a redenção e a remissão dos pecados. Pois assim está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 20 a 22, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pode dar uma glória a Deus aí, queridos? Você entendeu? Entendeu o que Deus disse aqui? Deus nos coloca de pé. Não precisamos ser exaltados por homens, mas sim por Deus. Deus nos exalta e Ele nos coloca de pé. Não somos mais culpados, não somos mais inimigos, não estamos vivendo mais nas trevas, mas vivemos no reino de luz do Senhor, vivemos na presença de Deus. Então chega de trevas, chega de agonia, chega de pranto, de choro, chega de ranger de dentes, chega de amarras e grilhões. Somos livres. Isso foi conquistado lá na cruz. Não andamos mais nas trevas, andamos em luz. Veja que claridade tem aqui. Aqui é a luz do Senhor. Maravilhosa revelação esta. Somos tão especiais ao Senhor, que Ele nos vê santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ele não desistiu e não desiste de nós. O seu amor pela sua criação é tão grande, que nos enviou o seu próprio Filho para vencer a morte por nós. E hoje, amados, na qualidade de filhos, temos livre acesso à presença do Pai, pois Jesus, com o seu gesto de amor, fez com que o véu se partisse, se rasgasse de alto a baixo. Vamos entrar então, queridos, na presença do Senhor nessa noite. Vamos entrar no Santo dos Santos para contemplar o poder e a beleza da sua santidade. Esta possibilidade nós a temos registrada na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 a 23. Preste atenção. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Glórias a Deus. Antes nós não tínhamos oportunidade de entrarmos na presença de Deus. Hoje, pelo gesto do Senhor, esse gesto de amor, de se doar, de se dar, de morrer na cruz, temos hoje acesso livre na presença do Senhor. Temos acesso no Santo dos Santos.
nós podemos entrar agora na presença do Senhor, e o Senhor derramar das suas maravilhas, derramar do seu Santo Espírito sobre nós. É entrar na presença de Deus, é entrar no Santo dos Santos. Somos justificados, somos filhos, e entrando na presença de Deus, entrando no Santo dos Santos, querido, você pode ali conversar com Deus e dizer assim: Senhor, eu necessito disso agora, hoje. Eu preciso do Senhor agora, hoje. Eu preciso que o Senhor se manifeste na minha vida, hoje, agora. Eu preciso que o Senhor se manifeste em uma causa, em uma preocupação, em um problema, em uma enfermidade, em uma família. Eu preciso que o Senhor se manifeste hoje. E eu posso chegar na presença de Deus. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu posso ver a glória de Deus. Você também pode. Se você crer. Terceiro, o sangue de Jesus tem poder para nos fazer vencedores. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Eu fiquei pensando muito sobre esta afirmativa de sermos mais que vencedores. Parece-me que recitamos várias vezes, somos mais que vencedores, para que isso se torne uma verdade em nosso íntimo. E então falamos em vencer os nossos inimigos, vencer as dificuldades, vencer as barreiras, vencer as enfermidades, vencer os obstáculos. Eu fiquei pensando nisso, amados. Eu falei, por que eu tenho que sempre repetir isso? Para que minha alma, meu coração creia. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de Deus afirma isso. Que a palavra de vitória já está liberada para aqueles que amam a Deus, para a igreja, para nós. E por que eu não tomo posse dessa palavra de Deus na minha vida? E por que muitas vezes eu fico prostrado, caído, e às vezes até não tenho vontade de levantar, de me colocar em pé, e começo a agir como se Deus não cuidasse de mim, se Deus não cuidasse de nós. Mas igreja, a palavra de Deus diz, a palavra de vitória já foi liberada. Então eu tenho vitória sobre aqueles que me perseguem, sobre os inimigos que se levantam. Eu tenho palavra de vitória em algo que está acontecendo, que aos olhos humanos eu não posso resolver, mas a palavra já foi liberada, e a palavra é de vitória, sobre qualquer área da minha vida, sobre qualquer circunstância da minha vida. A palavra já foi liberada para a noiva, e a palavra é vitória, vitória, vitória. Não podemos ficar prostrados, queridos. E aí, eu começo a pensar como o inimigo das nossas almas é astuto, porque ele conhece as nossas fraquezas. E muitas vezes a nossa fraqueza se dá na incredulidade, de não crer, de colocar dúvidas a respeito desse Deus soberano, o qual eu canto aqui, que é maravilhoso, que é real,
que está presente aqui, igreja, a vitória já está decretada. E o Senhor voltará. E o inimigo, sabendo disso, está aí, fazendo miséria neste mundo. Porque esse mundo jaz no maligno. Mas nós não pertencemos ao maligno. Nós pertencemos ao Senhor da glória. E Ele venceu a morte. Ele venceu a Satanás. E Ele diz, olha, está debaixo do teu pé. Vitórias. A palavra de vitória já foi liberada para a tua vida. Em nome de Jesus. Nesse sentido, eu penso que era para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Temos que vencer a nós, para sermos mais que vencedores, nós temos que vencer a nós mesmos. Vencer a nossa incredulidade, vencer a nossa religiosidade, vencer a nossa falsa espiritualidade. E então se dissipará como uma neblina a nossa ansiedade, os nossos medos, a nossa inconstância na fé. Vencer está ligado a preservar, em perseverar, em crer, em seguir em frente, mesmo quando tudo está sinalizando o contrário. Ou seja, é marchar rumo ao alvo. Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Êxodo 14, 13 e 14. O Senhor está dizendo para você nessa noite, olha, não temas. Segue em frente. Marche. Está difícil a situação? Você está olhando e tem uma baita de uma rocha, uma pedra no seu caminho? Marche. Vá em frente. E assim como foi dito, aquele profeta, levanta o teu bordão, levanta a tua voz e declara para o inimigo das suas almas, ou inimigo das nossas almas, aqui não, eu vou em frente, com intrepidez e coragem, e eu vou transpor todas as barreiras, eu vou transpor essa pedra que está no meio do caminho, eu vou transpor em nome do Senhor. Não é na minha força, não é no meu poder, mas em nome do Senhor, eu vou vencer. O ser mais que vencedor em Cristo significa que não podemos esmorecer, não podemos retroceder, temos que permanecer em Cristo. Somos mais que vencedores porque somos cuidados por Deus, e os sofrimentos que se nos sobrevêm sem causa suficiente estão sujeitos ao controle divino, e podemos afirmar que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Filipenses 3,14 está escrito: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu, amados, concluo que ser mais que vencedor em Cristo está relacionado a perseverar na fé, porque somente assim prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quais são os prêmios da soberana vocação? Primeiro, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2,7. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano
da segunda morte. Apocalipse 2:11. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3:5. E 4. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Glórias a Deus, querido. Entendeu, amado? O quão especial é você estar inserido nessa nova aliança? O quão importante é você, filho de Deus? O que o Senhor faz com cada um de nós? Nos purifica, nos lava, nos salva, nos dá a vida eterna, derrama suas bênçãos sobre nós, sobre a sua casa. Você é cuidado todos os dias o Senhor está com você. Deus te dá livramento, e nos momentos mais difíceis Ele te sustenta no colo, Ele caminha com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus, o qual fazer parte da aliança é ser considerado filho amado do Senhor, filha amada do Senhor, príncipe, princesa, mais que vencedores, mais que vencedores. A importância de estarmos inseridos nessa nova aliança é o fato de que não estamos mais nas trevas, mas na luz. Não estamos mais encarcerados nas nossas culpas e na história passada. Somos livres, e Deus está contando uma nova história. Deus está escrevendo um novo livro a teu respeito. Eu gosto muito da palavra quando diz que nós somos feitura de Deus, que no seu original é poema de Deus. Então Deus está escrevendo um poema a nosso respeito, poema a respeito da noiva. Então você é muito especial, querido. Você que está aqui é muito especial, especial do Senhor. Então receba, não tenha medo, mas você está liberto, está lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Receba as bênçãos e saia daqui jubilando, dizendo: eu não mereço, eu não merecia, mas hoje eu mereço. Hoje eu mereço, hoje eu sou filho do Deus tremendo e maravilhoso.